partir de agora você está ouvindo o Expresscast, o podcast que vai direto ao ponto. Você conhece ou já assistiu a série Sex Education? A série da Netflix, que é sucesso entre os adolescentes e jovens, conta a história do adolescente Otis, que junto com uma amiga decidem abrir ali uma espécie de clínica sexual na escola e começam ali a dar conselhos sobre sexualidade para outros adolescentes. Sex Education, essa série, ela acaba não tratando apenas do tema sexo, mas também diversos problemas, medos e inseguranças que afligem os adolescentes sobre esse tema tão amplo que é a educação sexual. E por ser a adolescência essa fase em que nós nem somos crianças nem adultos, a adolescência se torna essa fase de transição e de construção do nosso caráter, da nossa personalidade. E dentro da construção do nosso caráter está muito importante, é crucial também falar sobre a nossa sexualidade e temas muito importantes como assédio sexual, orientação sexual, por exemplo. E é justamente sobre o tema educação sexual, ensino familiar e escola que se trata o episódio do Expresscast de hoje, produzido pelos estudantes de jornalismo da UFMA, diretamente para o site Imperatriz Notícias. Eu sou Natiele Dias, sua apresentadora. E eu quero falar uma coisa, gente. Educação sexual não é aquilo que a gente costuma associar dentro do senso comum, que é ensinar a fazer sexo. Não. Educação sexual, ela vai além de falar sobre sexo. É uma orientação sobre prevenção de doenças, gravidez precoce, uso de preservativo, menstruação, enfim, engloba todos esses temas e vai muito além. E para ajudar a gente a entender melhor sobre esse grande tema e muito importante, crucial tema, né, na nossa vida, nós trouxemos duas especialistas para responderem os principais questionamentos sobre a educação sexual de crianças e adolescentes. A primeira especialista é a psicóloga clínica Camila Silveira. Ela explica o que é educação sexual e destaca a sua crucial importância. Nós vivemos um momento em que a sexualidade está cada vez mais prematura. Os jovens têm iniciado mais cedo a vida sexual e normalmente sem conhecer as consequências e podendo colocar em risco a própria saúde. Assim, é cada vez mais necessário que a criança e o adolescente conheçam seu corpo, entendam sobre diversidade de gênero e até mesmo sobre como conviver com as diferenças. Então, a educação sexual, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela vai tratar de amor, afeto, de vínculo, de saúde, amizade, relacionamentos e lá adiante no desenvolvimento, aí quando a gente está falando de jovens, né, de adolescentes, também algo relacionado ao prazer. E olha, além de especialistas, a gente também trouxe algumas falas de jovens e adolescentes. Uma dessas jovens é a Sara Cristina, de 19 anos, e ela disse que falar sobre sexualidade com a família é muito importante, ela reconhece essa importância. E ela conta também que teve o apoio da mãe envolvendo vários temas dentro da educação sexual, desde coisas mais simples, como a primeira menstruação, que para outras garotas, enfim, vai de cada pessoa, nem sempre a primeira menstruação é tão simples para cada menina, mas ela conta que a Sara, que teve esse apoio da mãe, que a mãe explicou, e além de falar sobre menstruação com ela, também já chegou a falar sobre relações sexuais. Em relação aos meus pais, falar sobre questão de sexo, sempre conversei muito com a minha mãe, com meu pai ainda é um tabu. Principalmente a mulher perguntar para o pai sobre a questão sexual, ainda tem muitos homens que têm esse medo, esse receio, principalmente com a mulher,
de não querer compartilhar essa vida sexual. Muitos nem querem que ela tenha um relacionamento. E sim, minha mãe sempre conversou muito sobre isso. Eu também nunca tive medo de fazer perguntas sobre preservativo, sobre relação. Até porque ela sempre me deu liberdade para isso, então sempre foi mais fácil conversar com ela, diferente de muitos adolescentes que não têm essa oportunidade, porque na sociedade tem esse tabu de, quando vai falar sobre sexo, ele fala, por que você está falando isso? Então acaba que muitos não sabem como viver nessa situação. Bem, ao contrário da Sara Cristina, o Expresscast também conversou com outra adolescente, uma estudante, a Iana Carvalho, e ela falou que não vê muita abertura com os pais para falar sobre sexualidade, que eles já ensinaram assim só o básico, mas um aprofundamento mesmo ela nunca teve. Mas nesse assunto não são tão abertos quanto poderia ser. Só fala o básico, os cuidados básicos, uso de camisinha, fala mais sobre os métodos contraceptivos, bem básico, não aprofunda. Já a sexóloga Karina Brum traz algumas dicas de como os pais devem abordar o tema sexualidade com os filhos, de maneira que não haja repreensão, não haja vergonha e constrangimento com eles, desde quando eles são crianças. Olha só. Exemplo, a criança veio e perguntou assim, o que é sexo, papai? O certo, o ideal, pelo menos, né? É o pai perguntar o inverso, falar assim, mas meu filho, aonde você ouviu essa palavra? De quem você ouviu? Calme serenamente, sem fazer mudanças faciais, sem expressão de raiva ou medo ou pânico, para entender de onde que a criança tirou isso. E daí você elabora a sua resposta. E você vai conversando e vai pontuando. Existem literaturas que ajudam os pais a compreender melhor esse universo. Então, assim, e de qualquer forma, se os pais tiverem dificuldade, procure um psicólogo, procure um sexólogo. Vai ser muito mais tranquilo esse rito de passagem. Que por muitas vezes somos diferentes um do outro. Então, seria muito bom se os pais começassem a orientar seus filhos, não no sentido do sexo, eu volto a reforçar, é sexualidade mesmo, no sentido de corpo humano. Você está ouvindo o podcast Expresscast, aquele que vai direto ao ponto. Voltei! Segundo bloco do Expresscast, continuando a nossa discussão sobre educação sexual, dessa vez voltado mais para escolas. Outra pauta que vem sendo muito discutida na nossa sociedade, que divide opiniões dos pais, dos professores. E para iniciar essa conversa, eu fui até a Beira-Rio e conversei com vários adolescentes, jovens, que acabaram também de sair da adolescência, e ouvi as opiniões deles, as experiências lá na Beira-Rio. Olha só. Seus pais já conversaram com você sobre sexo? Tenho 20 anos e não, meus pais nunca conversaram sobre sexo comigo. Tá, eu tenho 18 anos e sinceramente não pra explicar, sempre foi uma conversa meio superficial. Eu tenho 18 anos e eles ainda não conversaram sobre sexo comigo. Então, durante toda a sua adolescência, assuntos como gravidez, preservativo, doença sexualmente transmissível, você teve acesso a essas informações pela escola ou pela internet? Já tive algumas palestras na escola e pelos meios de comunicação também. Às vezes eu procuro na internet, tirar algumas dúvidas, mas dentro de casa nunca foi um assunto muito recorrente, sempre é um assunto que é difícil chegar no ponto principal. Tenho 16 e sim, e é um assunto que tipo assim, não é muito, como é que eu posso falar? Não é da rotineiro, mas sim, é bem raso. Eu tenho 17. Não é muito abordado. E vocês sentem que na casa de vocês podem conversar abertamente sobre isso com os pais ou ainda tem um constrangimento, tem alguns tabus? Tem um pouquinho, assim. A gente tem um pouco de cuidado quando vai falar sobre isso. Mas lá em casa é bem assim, tranquilo. Acho que eu sinto essa liberdade de poder falar. Não costumo falar
com eles sobre isso e nem eles falarem comigo. Mas, não que eu confie neles, eu confio e eu falo muitas coisas, mas eu acho que não é um assunto que nós conversaríamos. Um dos depoimentos que me sensibilizou bastante foi de um jovem de 19 anos que eu encontrei lá na Beira Rio, homossexual, que contou as consequências psicológicas nele por ele ter escondido por muito tempo a orientação sexual dele e ainda hoje esconde. Eu tenho 19 anos. Meus pais, eles sempre me indicaram usar sempre a camisinha, só que ele nunca falou sobre identidade de gênero. E você se identifica homossexual? Homossexual. Certo. E seus pais nunca conversaram com você sobre isso? Não. Então, na sua casa, você sente que você tem essa abertura ou ainda é um tabu? Ainda é um tabu. Ao longo da sua adolescência, eles deram algumas informações básicas, como preservativo, mas e outras como gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. Você procurou isso na escola, com amigos, na internet? Foi na escola mesmo, com amigos também. E você sente que talvez se seus pais tivessem conversado mais com você sobre isso, principalmente sobre identidade de gênero, já que você é homossexual, teria mudado um pouco sua visão de mundo? Talvez você teria um laço maior de confiança com seus pais? Com certeza sim. Isso ia mudar tudo praticamente, porque eu sinto crise de ansiedade justamente por isso. Porque tem escondido, ainda escondo, né? Que ela sabe, só que ela não finge não saber. O que eu mais achei interessante dessas entrevistas é que a maioria dos adolescentes falaram que tem dúvidas, que tem curiosidade, que tem questionamentos, mas mesmo aqueles pouquíssimos que afirmaram que tem essa abertura de perguntar para os pais, quando eu perguntei, mas quando você tem uma curiosidade, você pergunta para quem ou você vai aonde? Eles, na sua maioria, disseram internet. Então, a internet é a principal ferramenta de busca desses adolescentes atualmente, o que não é condenável, mas também não é o mais recomendável. Sabendo dessa realidade, onde a maioria das famílias ou os pais não têm essa abertura, não têm essa atitude de conversar com os filhos sobre sexo, educação sexual, preservativos, enfim, doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo porque a maioria desses pais também não tiveram essas conversas com os próprios pais deles. Então, isso acaba sendo passado de geração em geração. Sabendo disso e sabendo também que a internet é a principal fonte de pesquisa e informação sobre sexualidade, eu decidi entrevistar uma professora de biologia especificamente do 2º ano do ensino médio, que é a série onde esses adolescentes têm, de fato, um contato com esse conteúdo voltado para a área da sexualidade. Gravidez, preservativo, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, todos esses conteúdos que entram dentro da educação sexual. E eu conversei com a professora do Colégio Militar Tiradentes, professora de biologia Rutieli Santos, ela é professora há mais de 10 anos, e ela defendeu veementemente que esse conteúdo nunca seja tirado das escolas. Sabendo que é no 2º ano do ensino médio que há na grade curricular dos alunos os temas de órgão sexual, reprodução, gravidez, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como DSTs. Portanto, temas que são relacionados à educação sexual. Considerando que a senhora entende por educação sexual, de acordo com o seu repertório, você apoia esse conteúdo nas escolas? Por quê? Sim. Eu sou uma das professoras assim, da área de biologia que levanto bastante essa bandeira, né, por entender que a maioria dos alunos que chega ao ensino médio, apesar de já estarem na adolescência, já na fase final da adolescência, observa-se que a maioria deles tem muito conflito, muitas dúvidas em relação à verdadeira educação sexual. Porque isso ainda, infelizmente, ainda hoje se torna ainda um tabu, né, no meio de alguns pais que não criaram vínculos
adultos para estarem falando, conversando, explicando toda essa parte. Então, a maioria dos alunos, eles chegam na escola sem esse conhecimento prévio da família. Então, eles chegam na escola buscando algo. Então, é super importante que esse tema ele seja assim, pontuado no currículo escolar e que a cada dia venha ganhar mais espaço para que os alunos tenham esse conhecimento sobre a educação sexual. Então, é muito importante. Eu sou uma das professoras que, na época que chega essa grade curricular, eu fico bem entusiasmada, porque eu vejo que há um interesse, há uma curiosidade de conhecer, de saber. Observa-se também que a maioria dos adolescentes não conhece até o seu próprio corpo. Então, eu vejo a educação, a grade curricular da escola, como uma forma de levar esse conhecimento, e um conhecimento correto, né, da sua forma correta de prevenção. Enfim, eu acho super importante, eu levanto sim essa bandeira de que tem que permanecer na grade curricular escolar. Se o tema sexualidade não é natural ou é um tabu em sua casa, tudo bem. Nem todas as famílias conversam abertamente sobre esse assunto, como eu já falei aqui. O importante, e esse conselho é mais direcionado para os pais, é não deixar os filhos desinformados. Se você é pai ou mãe e não se sente confortável para falar do tema ou não se sente seguro, procure um especialista junto com seu filho ou filha. Para Eva Maria, mãe de adolescentes, a educação sexual deve iniciar na infância, ensinando sempre para a criança sobre seu corpo e seus limites. Na adolescência, esse ensino deve continuar falando e orientando sobre temas como menstruação, uso de preservativos, gravidez e relação sexual. A relação sexual ela é algo muito importante e primordial na vida do ser humano. E sobre as orientações sexuais, é importante que, além das explicações, das orientações sobre o sexo com responsabilidade, né? Não somente o uso do preservativo, não tão somente para prevenir gravidez, mas também prevenir doenças sexualmente transmissíveis e do ponto de vista também em relação à gravidez, o impacto social na sociedade, na vida do indivíduo sobre uma gravidez não planejada, os impactos na sociedade em relação a isto. Não há muita diferença, pois da mesma forma que a mulher deve se prevenir na relação sexual, o homem também tem também essa obrigação. No ato sexual, a responsabilidade é dos dois. Não há uma diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Então, assim, tem que haver uma responsabilidade da parte dos dois. Eu sou Natiele Dias e o Expresscast vai ficando por aqui. Um grande beijo para você, fica com Deus e compartilha esse podcast com seus amigos e amigas, manda no grupo da família, tá? Tchau! Você acabou de ouvir o segundo episódio do podcast Expresscast, aquele que vai direto ao ponto. Hoje falamos sobre educação sexual. Espero que você tenha gostado. Obrigado aos convidados pela valiosa contribuição e a todos os colaboradores, a apresentadora Natiele Maria e aos repórteres Ana Beatriz, Brenda Lima, Elda Carvalho e André Lima. Esperamos você no próximo episódio. Até lá!